Bom dia, classe. Meu nome é Heitor Marangon e hoje vou passar uma introdução ao Microsoft Word. O Word é um processador de texto desenvolvido e vendido pela gigante Microsoft. Ele faz parte de um pacote de produtividade Microsoft Office. Esse pacote é vendido separadamente em várias versões, variando de preço de acordo com a versão e a quantidade de aplicativos que vem nesse pacote. Esse pacote Office é ofertado somente pela Microsoft. Outras empresas possuem pacotes similares que possuem ferramentas semelhantes, principalmente aquelas vinculadas à criação e edição de textos. No sistema operacional Linux, por exemplo, existe um pacote similar ao Office da Microsoft, chamado OpenOffice. Nele, encontramos programas similares ao Word, Excel e PowerPoint, chamados de Write, Calc e Impress, respectivamente. Apesar de serem nativamente desenvolvidos para Linux, há também esses mesmos pacotes desenvolvidos para sistema operacional Windows e são de livre acesso e instalação. Hoje, o pacote Office de entrada contém os principais aplicativos necessários para o nosso dia a dia. Nós temos no Office o Word, o PowerPoint, o Excel e o Outlook. O nosso curso irá abordar somente os aplicativos deste pacote Office da Microsoft. Assim, iniciaremos o nosso estudo com o Microsoft Word. Posteriormente, iremos falar sobre o PowerPoint, que é um programa para montagem de apresentações no formato de slides, muito utilizado para apresentações escolares, empresariais, como um trabalho de conclusão de curso, uma aula ou a apresentação de produtos para clientes. Percebam que nessa nossa aula utilizamos o PowerPoint como uma importante ferramenta para facilitar nossa comunicação e apresentação do conteúdo. Nas outras aulas, iremos falar sobre como utilizar essa ferramenta. Outro programa muito utilizado e que iremos trabalhar na nossa terceira semana do curso é o Excel, que consiste em um processador de planilhas eletrônicas. Somente a título de informação, uma vez que não faz parte do nosso conteúdo, o pacote Office contempla também o Outlook, que é um programa de correio eletrônico muito utilizado nas empresas que necessitam gerenciar seus e-mails no próprio computador. Ele permite, ao acessar a internet, que todos os e-mails sejam baixados e fiquem disponíveis posteriormente para leitura de maneira offline. Considerando o avanço tecnológico e a maior acessibilidade da população à internet, este programa tem sido muito utilizado em empresas e é menos comum para a população dentro de suas casas. Em outras aulas, iremos ver o PowerPoint e o Excel separadamente. Mas agora, vamos entrar no tema de hoje, o Microsoft Word. Nosso processador de texto. Bom, pessoal, aqui temos a tela principal do Word. Nela podemos verificar a barra de menus, a barra de atalhos e o corpo do documento onde nós iremos escrever nosso texto e formatar para que fique com a aparência desejada. A partir da versão 2007, o Word vem com este formato de menus e atalhos. Se observarem, verão que o ícone do Office dentro de uma bolinha no canto superior esquerdo, que ao ser clicado, abre o menu principal do Word. Logo ao lado, podemos ver 3 pequenos atalhos na forma de um disquete. Este atalho serve para salvar o documento atual, digitando e formatando até aquele ponto. Para salvar, podemos também ativar teclas de atalho no teclado se apertarmos juntamente a tecla Ctrl mais a letra B. O documento será salvo como se você estivesse clicando neste botão do disquete. Turma, aproveitando a deixa,
é sempre importante lembrar que esta deve ser uma opção bastante utilizada. O hábito de salvar constantemente um arquivo pode salvar o trabalho de horas ou até de um dia inteiro. É muito comum para nós que trabalhamos com informática receber chamadas de usuários perguntando se há como recuperar um documento digitado depois de um desligamento acidental do computador. Já vou avisando, é muito difícil. O Word e outros produtos do pacote Office possuem sim um sistema de salvamento automático, que podem funcionar ou não. Mas você, que é uma pessoa precavida, não vai deixar de salvar constantemente seu trabalho, né? Afinal, ninguém gosta de ficar fazendo retrabalho. Voltando ao Word. Vemos também, na parte superior esquerda, ao lado do precioso botão de salvar, os botões de desfazer e o botão de refazer. Estes botões podem desfazer a última ação no documento e, caso não seja isso o desejado, ou caso seja acionado por acidente, refazer conserta e volta ao estado anterior. Estes botões também possuem suas respectivas teclas de atalho, que podem ser Ctrl mais a letra Z para desfazer e Ctrl mais a letra Y para refazer. Ambos são muito úteis e muito utilizados. Vamos a um exemplo. Imagine que depois de digitar toda uma página, por acidente, você acabe selecionando uma parte do seu texto. Ao clicar em qualquer parte por acidente, você apague o pedaço daquele texto selecionado. Bom, basta clicar no botão desfazer e pronto. A ação será desfeita e o texto voltará como antes. Voltando novamente ao Word, vamos dar uma passada rápida na sua barra de ferramentas. Podemos observar que a barra está dividida por guias e, acionando cada guia, abre uma série de botões e atalhos para a configuração do nosso texto. Bom, turma, vamos verificar agora alguns dos elementos mais importantes e básicos para a edição de texto no Word. O texto que escrevemos no Word é feito não só pelo texto, mas por uma série de marcações que indicamos ao processador de texto para que ela saiba como apresentar aquele texto, de forma como o redigimos. A primeira característica é a fonte. Aqui, nesta tela, temos separadamente um menu que configura qual fonte do texto deve ser utilizada. A fonte é um padrão de desenho e design que as letras e caracteres seguem. Aqui na tela temos a palavra texto escrita no mesmo tamanho, mas em várias fontes diferentes. Para escolher uma fonte, basta clicar na lista de fontes, conforme mostrado na tela, e escolher a que melhor se encaixa. Geralmente, os trabalhos digitados no Word utilizam fontes mais comuns e usuais. Dentre elas estão a Arial e a Times. Fontes muito desenhadas e com características de difícil leitura são utilizadas para trabalhos mais específicos e com um certo design. E para um trabalho mais harmônico, devemos manter sempre a mesma fonte, geralmente do início até o fim do texto, com pequenas alterações. Uma outra característica da fonte é o seu tamanho. Podemos selecionar vários tamanhos para destacar uma parte do texto, como títulos e legendas de figuras. Se observarmos na tela, podemos verificar
a caixa de seleção para o tamanho da fonte. Geralmente, os textos são digitados entre o tamanho 10, o que podemos considerar o tamanho mínimo para uma boa leitura, e o tamanho 14. É considerado normal manter o corpo do nosso texto com um tamanho e o título com um tamanho um pouquinho maior, para dar uma relevância e destaque. Outro item que facilita o destaque do texto são os botões de formatação especial. Para esta formatação especial, podemos deixar um trecho do texto em negrito quando o traço da fonte fica mais forte e mais reforçado. Podemos também deixar a fonte do texto em itálico, que deixa o texto inclinado, ou ainda sublinhado, que deixa um traço sobre a palavra digitada. Podemos utilizar essas formatações de maneira isolada, somente negrito, por exemplo, ou então utilizar uma combinação, dando maior ênfase, utilizando o sublinhar e o itálico ao mesmo tempo, por exemplo. Bom, outra ferramenta que podemos utilizar na formatação de textos no Word refere-se à utilização do parágrafo, onde iremos definir o alinhamento das palavras com relação às margens do documento e também o espaçamento que será utilizado entre as linhas digitadas. Estas e outras possibilidades podem ser encontradas na barra de ferramentas do editor, conforme demonstrado nessa caixa pequena à esquerda. Uma opção disponível neste botão é o alinhamento deste texto na página. É o alinhamento que vai determinar a forma como as palavras são organizadas visualmente no parágrafo. Este recurso pode tornar a leitura do texto mais agradável, por tornar a disposição visual do documento mais atraente. Assim, estão disponíveis neste botão as opções de alinhamento do parágrafo à esquerda, centralizado, alinhado à direita ou ainda justificado, que permite que o texto utilize toda a extensão da página entre as margens esquerda e direita. A utilização de cada uma dessas formatações vai depender do objetivo do texto. Lembro a vocês que é possível utilizar diferentes tipos de alinhamento de parágrafo em um mesmo texto. Neste exemplo, foram utilizadas as formatações de alinhamento de parágrafo à esquerda, centralizado, alinhado à direita e, por último, justificado, sendo que o título do parágrafo e o texto possuem o mesmo alinhamento nestes exemplos. Porém, é possível e muito comum que os textos sejam redigidos utilizando o alinhamento centralizado para o título e o restante do corpo do texto aparecer alinhado à esquerda. Ainda com relação ao alinhamento do texto, temos o botão referente ao espaçamento entre linhas que determina o nível de afastamento vertical entre as linhas de um texto digitado. É comum a utilização de um espaçamento maior entre linhas para textos muito longos, possibilitando maior facilidade na leitura deste texto. Para realizar essa edição, deve-se selecionar o parágrafo que deseja aplicar o novo espaçamento e clicar na opção desejada, através do atalho para seleção de espaçamento entre linhas. Temos as opções pré-definidas de espaçamento, que são mais usuais e mais utilizadas na redação de documentos e documentos oficiais. Porém, também é possível personalizar este espaçamento selecionando o ícone Opções de espaçamento entre linhas e definindo de maneira que atenda melhor a sua edição
do texto, do seu texto. Vale lembrar que todas as ferramentas apresentadas têm o intuito de facilitar que o leitor compreenda a mensagem que está sendo transmitida pelo seu redator. Para redações de textos oficiais, como trabalhos de conclusão de curso, contamos com normas pré-estabelecidas e que devem ser seguidas. Tais normas são apresentadas pela Associação Brasileira de Normas e Textos, a ABNT, que possui um manual com orientações específicas para a redação de textos científicos como artigos, monografias ou trabalhos de conclusão de curso. E, para atender a estas normas, utilizamos a maioria das formatações apresentadas que vocês já viram até o momento, o que justifica a necessidade de conhecer todas as opções apresentadas. Turma, vamos então prosseguir com a nossa aula. A próxima ferramenta de formatação de textos do Word que vamos estudar é a utilização de marcadores. Como vocês podem ver, o programa oferece alguns marcadores de texto que podem ser utilizados no decorrer de um documento de texto. Há a possibilidade da utilização de diversos marcadores, que podem servir para relacionar itens de mesmo grau de importância. Um exemplo para a utilização destes marcadores é a criação de uma lista de compras de materiais ou ainda a criação de alguns tópicos dentro de um texto. Porém, se houver a necessidade de estabelecer uma relação de relevância entre os itens relacionados, ou mesmo estabelecer uma escala, o mais indicado seria a utilização da numeração. Ela pode aparecer de duas formas, em nível único ou com subníveis. Um bom exemplo da utilização de numeração em um único nível seria o resultado de uma determinada prova ou atividade em que precisamos estabelecer ali uma ordem de colocação, um posicionamento. Outra possibilidade da utilização da numeração, um pouco mais ampla, é esta presente à direita, com a utilização de subníveis. Esse tipo de numeração é muito utilizado em livros e apostilas e buscam facilitar a localização de determinado subtítulo dentro de todo o conteúdo do livro ou mesmo agrupar as ideias que pertencem a um determinado título, criando subtítulos, como podemos ver sendo empregados no sumário da apostila de vocês. Para a utilização do Word, é necessário saber os passos para se criar um novo documento, ou seja, criar um novo arquivo do Word onde será digitado o texto que se deseja. Vamos a alguns passos para a criação de um novo documento: salvar um documento digitado, a abertura de um documento existente e a impressão de documentos. Ao clicar no botão de menu do Word, no canto superior esquerdo, há, conforme podemos verificar na tela, a opção Novo. Ao clicar nesta opção, o Word abrirá uma janela perguntando sobre o modelo. Basta clicar em Documento em branco e uma página em branco se abrirá para que possamos começar a nossa digitação. Bom, para salvar, basta clicarmos neste mesmo menu e ele irá abrir a opção Salvar. Clicando na opção Salvar, abrirá uma tela de diálogo para que a gente possa escolher o local aonde você vai salvar o seu arquivo. E para abrir um documento, é basicamente o mesmo processo.
Você vai clicar no botão de menu do Word e a opção Abrir. Após abrir este documento, o Word apresentará uma tela onde você escolherá o local onde esse determinado documento vai estar e você vai poder abrir para continuar a sua redação. Bom, pessoal, até aqui vimos o básico para que possamos começar a nossa digitação no Word, certo? Ok. Agora, vamos a alguns recursos que essa ferramenta poderosa nos oferece. Primeiramente, a mais comum após a criação de um documento é a impressão. Afinal de contas, se voltarmos na história, a popularização dos computadores dentro dos lares se deve a este recurso em particular: digitar texto e imprimir estes textos. Se observarmos a história dos computadores, no passado eram equipamentos bem inferiores ao que utilizamos hoje. Hoje, qualquer smartphone é 1 milhão de vezes mais veloz do que um computador do passado, dos primórdios da sua existência como computador pessoal. E para que eles se tornassem interessantes para a população, era necessário torná-los úteis. Na época, a máquina de escrever era uma ferramenta muito útil e praticamente todo documento oficial era redigido em uma máquina de escrever. Porém, a datilografia em máquinas de escrever não possibilitava o erro e a correção em um processador como em um processador de texto atual. Após o erro, o redator deveria manter o documento rasurado ou excluir a página e reiniciar a digitação. Com o advento dos computadores e seus processadores de texto, agora os redatores poderiam errar, apagar o erro e continuar de onde parou com poucos cliques. Outro recurso importante foi a possibilidade da edição de documentos existentes. Para atualizar um documento ou alterar este documento existente, agora poderíamos abrir o arquivo com a última versão disponível e apenas atualizar os pontos necessários sem a necessidade de redigir o documento por inteiro como era feito antigamente. Para impressão, basta clicar no menu do Word, selecionar a opção Imprimir. Após selecionar a opção Imprimir, irá abrir uma janela para selecionar a impressora instalada previamente no seu computador, na qual se deseja imprimir. E pronto, seu documento, digitado e formatado, irá sair na impressora escolhida por você e instalada no seu computador. Uma dica para a impressão e utilizar o recurso de visualização de impressão, também disponível no botão do menu do Word. Com ele, podemos ter uma prévia de como o documento irá aparecer na folha de papel após a impressão. Este é um ótimo recurso que evita desperdício de folha e tinta de impressora, porque ao imprimir um documento e só depois perceber que o trabalho impresso não correspondia ao que era desejado, ou que uma linha deveria ter ficado em uma folha e acabou ficando em outra. Ou até mesmo a estética do documento, que pode ser ajustado antes da impressão definitiva em papel. O processador de texto pode mostrar texto formatado e também pode mostrar outros objetos, que podemos inserir no nosso documento para ilustrar ou demonstrar melhor a informação que queremos passar para o leitor deste nosso documento. Entre estes objetos, podemos destacar as imagens, que podem ser utilizadas para ilustrar relatórios, apostilas, livros e todos os tipos de trabalhos realizados através de um simples editor de texto. Ao clicarmos na guia Inserir,
da barra de tarefas do Word, observamos o botão Imagem. Ao clicar neste botão, o Word abrirá uma janela de diálogo, pedindo para selecionar a imagem que será inserida no texto. Nessa janela de diálogo, após selecionar a imagem, clicamos no botão Inserir, que fica no canto inferior direito. Após a inserção da imagem, podemos fazer algumas modificações dentro do nosso documento, porque após a inserção da imagem, ela será inserida conforme o tamanho original do arquivo dessa imagem. Você pode achar mais conveniente diminuir ou reposicionar esta imagem dentro do seu texto, dentro do corpo do seu texto. Lembre-se que ela irá aparecer no ponto onde o cursor estiver no momento do comando da inserção. Ao clicar uma vez na imagem, notem que ela apresenta pontos ao seu redor, que possibilitam o seu redimensionamento. Recomendo sempre redimensionar pelos pontos das quinas das imagens, pois mesmo que você aumente ou diminua o tamanho arrastando por o ponto de uma dessas quinas, de uma das 4 quinas da imagem, a imagem sempre manterá a proporção entre altura e largura, evitando que a imagem fique distorcida, por exemplo. Outro objeto importante e que facilita a construção de documentos é a tabela. Com a tabela, podemos listar inúmeros itens e relacionar características em comum entre esses itens, como preços, tamanhos, cores, capacidade e por aí vai. Para inserir uma tabela, também na guia Inserir, clicamos no botão Tabela. Após clicar no botão Tabela, abrirá uma janela para seleção do formato da nossa tabela. Ou seja, para facilitar, ele já dá as opções de quantas linhas e quantas colunas nossa tabela terá. Mas, mesmo após inserirmos uma tabela, ela pode ser modificada. Uma tabela já inserida no documento pode ter células mescladas, excluídas e formatadas de acordo com a necessidade. Aqui nós temos um exemplo da formatação de tabelas. Observem que, ao clicar na tabela com o botão direito do seu mouse, podemos inserir colunas à esquerda ou à direita da célula selecionada. Podemos inserir linhas acima ou abaixo da célula selecionada. E ainda adicionar uma única célula conforme a segunda figura aí indica. Caso selecionamos inserir apenas uma célula, o Word apresenta as opções mostradas aí na segunda janela. O Word, para adicionar uma célula, ele pode empurrar o conteúdo das células para baixo da célula selecionada, ele pode empurrar o conteúdo das células da linha para a esquerda ou simplesmente criar uma linha ou uma coluna inteiramente nova dentro dessa nossa tabela. Bom, pessoal, como já foi dito, o Word faz mais do que possibilitar a redação de um texto, escrito com um teclado e podendo incluir ou apagar letras que quisermos na hora em que quisermos. O aplicativo oferece também ferramentas para alterar o tipo e o tamanho das letras do texto, destacar palavras, alinhá-lo conforme julgar e alinhá-los, conforme julgar melhor. Resumindo, é possível formatar o texto. A formatação pode ser feita antes da digitação ou depois de o texto estar pronto. Neste segundo caso, deve-se selecionar o texto ou o trecho do texto que se deseja formatar para aplicar com os botões e atalhos vistos anteriormente, aplicando, assim, a configuração de formatação desejada. Que tal
formatarmos um texto aqui e mostrar o passo a passo. Imagine que tenhamos um texto conforme indica o slide. Este é apenas um texto digitado sem praticamente nenhuma formatação. Ele segue apenas o padrão ao abrir o Word. Observem que, do início ao fim, o texto possui apenas uma fonte, nenhum destaque, e todas as letras estão no mesmo tamanho. Agora, vamos realizar uma pequena formatação neste texto, que se trata de um trecho do livro Admirável Mundo Novo. Vamos selecionar o título do texto, conforme indica a seta, e nas opções de formatação, vamos escolher a opção maiúsculas e minúsculas. Após escolher, vamos optar por passar todo o texto selecionado para maiúsculo. Agora que o texto do nosso título está em maiúsculo, vamos ainda no título formatá-lo como negrito, clicando no ícone indicado pela seta azul. Agora, o texto do título está em negrito e maiúsculo. Pessoal, algumas dicas para o texto com uma estrutura harmônica e profissional. Títulos de texto são geralmente alinhados no centro do documento, e uma boa opção para o corpo do texto seria o alinhamento justificado, onde o texto fica distribuído por toda a linha da margem, de margem a margem, como já falamos anteriormente. Outros elementos do texto também possuem um padrão geral de alinhamento. Por exemplo, data e local costumam vir por último e centralizados. Já autor costuma vir alinhado à direita. Lembrando que isso são apenas dicas que fazem referência a um padrão de escrita mais comum e usual. Há uma liberdade na formatação destes textos e cabe a você escolher a utilização com bom senso. Qual a melhor forma de formatar? Lembrando que documentos oficiais e para instituições costumam obedecer certas normas, no caso a ABNT, como foi dito anteriormente. Bom, voltando ao nosso texto. Pessoal, agora nós vamos centralizar o título do nosso texto. Vamos selecionar o título do texto com o mouse e a data logo abaixo do texto, conforme indica as setas laranja, e na barra de tarefas, na parte de parágrafo, vamos clicar no botão para alinhar o texto centralizado. Beleza, pessoal. Este aí deve ser o efeito desejado. Agora, vamos para o corpo do texto. Vamos selecionar todo o corpo do texto com o mouse para fazer nossa formatação. Após selecionar o corpo do nosso texto, identificado pelas setas laranja, vamos novamente à barra de tarefas do Word, na seção Parágrafo, e alinhar de forma justificada, conforme indica a seta azul. Observe que agora o texto ocupa toda a extensão da linha, tomando uma forma mais simétrica e agradável. E agora, por fim, vamos ao último elemento deste texto, o autor. Selecione a última linha que contém o autor, conforme indicado pela seta laranja. E na barra de tarefas do Word, selecione as opções itálico no campo fonte e alinhado à direita no campo parágrafo. O resultado dessa formatação é este texto. Legal, né? Mas ainda falta um detalhe. Vamos aproveitar e alterar a fonte. Afinal, este é o recurso mais utilizado e não podemos deixar de rever essa opção. Pessoal, agora vamos novamente selecionar todo o texto com a ajuda do mouse, indicando pelas setas laranja, e alterar apenas a fonte conforme indicado pela seta azul. A fonte pode ser alterada pela opção na barra de tarefas, no campo fonte. Neste exemplo, estou alterando
esta fonte atual, que é a Calibre, para a fonte Arial. E neste outro exemplo, estou alterando a fonte de Arial para a fonte Times. Qual vocês preferem? Bom, pessoal, com estes exemplos, podemos ter uma noção básica de formatação de textos, os principais recursos de edição e formatação. Agora, cabe a vocês a prática. Sugiro que reservem um tempo livre para a prática. Afinal, a prática leva à perfeição. Principalmente, treinem um pouco de digitação para ter uma prática melhor e alcançar níveis de velocidade de digitação cada vez maior. Em alguns cursos, em alguns concursos, a velocidade de digitação é uma prova que conta pontos para aprovação. Outro ponto importante para testarem suas habilidades é, lógico, a formatação do texto. Abram o Word, digitem um texto, copiando, treinando a digitação e, após o fim da digitação, façam uma formatação livre. Alterem fonte, tamanho, alinhamentos e até os recursos que não vimos aqui nessa aula. Formatem de várias formas, a fim de testar todos os recursos dessa ferramenta e todos apresentados até aqui. E vá além do que vimos até aqui, ou seja, explore ao máximo os recursos do Word, mesmo que nós ainda não tenhamos visto em nossas aulas. O importante é conhecer a ferramenta. Nos materiais complementares da sua sala, há ótimas apostilas para estudo, além do próprio caderno didático do seu curso. Recomendo abrir essas apostilas, ligar seu computador e repassar todos os capítulos. Bom, imagino que agora deve ter vários alunos pensando que tarefinha difícil, né? Mas não se preocupem, não são materiais enormes de várias páginas. Pessoal, o Word e outros programas que veremos em nossas aulas são ferramentas e, como toda ferramenta, só se consegue bons resultados mesmo com a prática. Bom, turma, agora gostaria de mostrar a vocês alguns recursos adicionais que podem ser muito úteis no seu dia a dia. Vamos começar com as opções taxado, sobrescrito e subscrito. Nesta tela, podemos ver a definição e os exemplos. Basicamente, no primeiro exemplo, essa formatação risca o texto pelo meio, muito utilizada para indicar um item da lista que já foi adquirido ou uma determinada meta que já foi alcançada. Em textos oficiais de publicações de leis, pode-se indicar uma parte da lei que já não está mais vigente. O exemplo seguinte é o sobrepor, sobrescrito, que deixa o texto selecionado menor e escrito acima da linha do meio, muito utilizado em fórmulas matemáticas para indicar um número elevado a outro. Neste exemplo, o número 2 foi sobrescrito, indicando a potência. E no último exemplo desta tela, temos o contrário do anterior, o subscrito, utilizado em fórmulas químicas para indicar a quantidade de átomos de uma determinada molécula. No exemplo, temos também o número 2 subscrito para escrever a fórmula da água, por exemplo. Bom, pessoal, vamos agora a mais algumas funções. Algumas nós já vimos nos exemplos anteriores, mas não custa rever. Este recurso nós já vimos no nosso exemplo, a opção maiúscula e minúscula. Este é um recurso simples de utilizar. Basta selecionar o texto, o segmento do texto que se deseja alterar e clicar no botão maiúscula e minúscula e escolher como desejamos nosso texto. As opções são a primeira letra da sentença maiúscula, ou seja, sempre que houver um ponto final, o Word vai passar automaticamente as letras após o ponto final, que iniciem uma frase do trecho,
selecionando-as para maiúsculo. A segunda opção é minúscula, ou seja, todos os caracteres do trecho selecionado serão escritos em minúsculo. A próxima é maiúsculo, que faz exatamente o contrário, passando todos os caracteres agora para maiúsculo, e a opção para colocar cada palavra em maiúsculo. Opção muito utilizada para quem tem uma lista de nomes no Word, onde todos os nomes estão minúsculos. Ou seja, o correto é que todo nome tenha todas as primeiras letras em maiúsculo. São opções muito utilizadas para formatar textos copiados, por exemplo, da internet. Muitos textos em páginas da internet possuem formatação específica, que, ao serem copiados, não levam sua formatação original para o Word. Algumas fontes usadas nestas páginas muitas vezes permitem apenas caixas altas, ou seja, tudo em maiúsculo. Você pode querer editar este texto para que ele componha um relatório, por exemplo, e para ficar mais harmonioso, é de bom tom que se altere a fonte, alinhamento e coloque determinadas letras em maiúsculo ou não. Cabe a você decidir se essas opções podem te fazer ganhar, e essas opções podem te fazer ganhar um tempão. Uma dica legal, lembre-se que no seu teclado há a tecla Caps Lock, ou fixa, que também ao ser mantida pressionada, o texto digitado sai sempre em maiúsculo. Turma, vemos aí também a opção de destacar o texto. Essa opção de formatação colore o fundo do texto, selecionando ao se aplicar esta formatação. Imagine que queremos passar uma caneta marca-texto, pois este recurso faz exatamente isso. Ele passa uma caneta marca-texto da cor que você escolher, destacando o seu texto da melhor forma que ache conveniente. Uma dica legal ao utilizar marcações com cores diferentes é colocar no seu texto uma legenda, indicando o que cada cor daquela marcação pode representar. Por exemplo, podemos montar um relatório com uma lista de mercadorias e marcar diferentes itens com cores diferentes, para indicar um determinado item, que um determinado item acabou do estoque, outra cor para indicar que o item está com estoque baixo, e outra cor para indicar que um determinado item já não é mais fabricado pelos fornecedores e possivelmente teremos que achar um outro produto similar ou informar aos clientes que já não vendemos mais. Relatórios desta natureza, onde o visual e o gráfico sempre mostram de forma ilustrativa a informação, utilizam bastante esses recursos do Word de colorir, destacar e enumerar. Enfim, todos os recursos para que seu documento fique mais atraente e leve informações descomplicadas a quem queira ler. Já que estamos falando em colorir nosso texto do Microsoft Word, uma das funções bem interessantes é alterar a cor da letra. Podemos ver aí o botão que faz a alteração da cor da fonte. Basicamente o que ele faz é bem simples, né? Não temos muito o que falar, ele altera a cor da letra. Mas logo abaixo temos um botão muito importante, que é o botão de limpar formatação. Basicamente o que ele faz é retirar qualquer tipo de alteração de formatação que tenhamos feito no texto. Isso vale para recomeçarmos um trabalho do zero. Bom, um trabalho de formatação, viu, turma? Porque este recurso não apaga o texto. Ele simplesmente apaga as formatações e volta o texto para configurações padrão. Como falei anteriormente, para casos de textos copiados de página web na internet. Este pode ser um recurso bem interessante, porque ele limpa qualquer tipo de formatação e te permite modificar o formato
da forma que desejar. Turma, só uma dica: copiar texto da internet pode ser legal para fazer uma referência, mostrar pesquisas ou embasar seu texto. Mas em trabalhos ou textos escritos por vocês, lembre-se de informar a fonte do texto, ou seja, quem escreveu e em que página da internet ele foi pesquisado, principalmente em trabalhos escolares e acadêmicos. Não copiem nada de internet e repassem como se vocês estivessem inscritos. Além de errado, é bem deselegante. O mesmo vale para publicações e livros, tá? Bom, pessoal, a gente chega aqui até o fim. Espero que vocês tenham gostado da aula e estaremos aí apresentando as próximas ferramentas na próxima aula. Muito obrigado.